Bem-vindo ao podcast de hoje. Vamos falar sobre a importância da oração e intercessão por todas as pessoas. Vamos explorar como nossas orações podem impactar positivamente o mundo ao nosso redor e como podemos seguir o exemplo de Jesus em amar e interceder por todos. Que nossas súplicas e intercessões tragam paz e transformação para aqueles que estão ao nosso redor. O tema da nossa reflexão de hoje é a oração intercessória. O texto está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, que diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Os discípulos de Jesus devem ser pessoas que dedicam tempo para orar diariamente. Como cristãos, nosso dever se resume em duas palavras: reverência a Deus e conduta moral e correta em relação ao próximo. Essas duas qualidades devem estar presentes na vida de cada pessoa que segue a Jesus. Pois não podemos ser verdadeiramente justos sem adorar a Deus de forma sincera, e também não podemos ser verdadeiramente piedosos sem agir com honestidade em nossas relações. Devemos buscar viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. A oração fervorosa não é apenas nosso dever espiritual, mas é também um exercício de compromisso espiritual. Quando oramos, será que escolhemos por quem nós vamos orar? E se hoje pedíssemos para as pessoas de ideologias diferentes orarem umas pelas outras? Provavelmente resultaria em discussões desnecessárias e sem fim, cada uma tentando encaixar sua própria visão sobre oração. Quando a palavra nos diz para fazermos súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos, inclusive pelos líderes e autoridades, não se refere apenas aos que gostamos, mas sim a todos. A oração é para que possamos ter uma vida tranquila e pacífica. Devemos nos comportar de maneira a orar pelas autoridades, confiando no poder de Deus para agir no coração daqueles que estão no poder, para que suas decisões tragam paz para a nossa cidade e nossa nação. É através da oração que demonstramos nossa confiança na intervenção divina para garantir a paz em nossas vidas. A Bíblia expressa claramente a pertinência e a adequação de orar por todos. Ao observarmos a grande quantidade de pessoas perdidas na humanidade, somos compelidos a nos ajoelhar em oração diante dessa imensa necessidade. Quando intercedemos pelos que estão perdidos, estamos nos dirigindo a Deus em um ato de adoração, pois desejamos que os pecadores sejam salvos para que possam dar glória a Ele. Ao entendermos o quão profunda é a nossa angústia e sofrimento diante do pecado, recorremos a Deus em busca da salvação dos que estão perdidos e precisam de salvação. Devemos agradecer a oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com mais pessoas e de ajudar aqueles que estão perdidos, e nos lembrar principalmente daqueles que têm respondido positivamente, com fé e arrependimento. Nossas orações são muitas vezes reduzidas às necessidades pessoais e desejos, e raramente ultrapassam as do nosso círculo de amigos e familiares. Não podemos ser egoístas. Não podemos limitar o chamado do Evangelho à pregação das boas novas, é para todos, embora nem todos os que a ouvirem aceitarão. Nossa responsabilidade é orar e pregar o Evangelho, e o Senhor irá chamar aqueles que Ele já tem escolhido para si. Afinal de contas, nós não temos meios de saber quem são eleitos até eles responderem ao chamado do Evangelho. Além disso, somos informados de que Deus deseja que todos sejam salvos. Assim, a oração pela salvação dos perdidos é perfeitamente consistente com o coração de Deus. Ele ordenou que todos se arrependam. Devemos orar para que os que vão fazer isso abracem a salvação que é oferecida a todos. O propósito de Deus em levantar Jesus foi declarar que todos devem se converter dos seus pecados.
Devemos orar para que aqueles que exercem autoridade sejam iluminados pela compaixão e sabedoria, criando um ambiente propício para a divulgação das boas novas do Evangelho pela Igreja, que possam agir com justiça e amor, guiando o povo para um caminho de paz e harmonia. Quando a Igreja ora constantemente pelas pessoas que estão passando por dificuldades, incluindo aqueles que estão em posições de liderança e cometem erros, ela transmite uma imagem de amor, compaixão e bondade. Isso faz com que as pessoas vejam a Igreja como um lugar que se importa genuinamente com o bem-estar dos outros e não como uma ameaça. Com essa postura acolhedora, a Igreja se torna vista como uma amiga, pronta para ajudar e apoiar quem precisa. Quando a Igreja demonstra amor e bondade para com todos, se entrega em oração compassiva pelos que estão perdidos, ela é capaz de reduzir a hostilidade que possa existir. Dessa forma, os membros da Igreja podem desfrutar de liberdade tanto das perturbações internas quanto externas. A Igreja, mesmo firme em seu compromisso com a verdade, não deve ser agitadora ou perturbadora da vida. Os crentes devem viver para a majestade, santidade, amor e glória de Deus, espelhando o caráter de Jesus, que não rejeitou a ninguém que o buscou. Deus realmente deseja que todos sejam salvos e encontrem a verdade, mas Ele escolheu apenas os eleitos para serem salvos. Ele deixou os outros para enfrentar as consequências de seus pecados e da rejeição a Ele. A responsabilidade por sua condenação recai sobre eles, pois foi por sua incredulidade e pecados que foram condenados. Deus não é o culpado por sua incredulidade, mas Ele ofereceu a salvação a todos. Cabe a cada um aceitar ou rejeitar, e a nós nos cabe orar pela salvação de todas as pessoas, e para que a palavra de Deus se propague e encontre corações sensíveis e abertos ao Evangelho de Cristo. A Bíblia nos mostra o imenso amor que Deus tem por toda a humanidade, pois diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma tristeza ao ver os pecadores sendo julgados, e seu desejo de que todos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e serem salvos. Embora nem todos, é claro, que ouvirem o serão, por rejeitarem a mensagem e estarem com seus corações endurecidos pelo pecado e pela rebelião. No Novo Testamento, é frequente encontrar a mensagem de que Deus, através de Cristo, buscou reconciliar-se com o mundo. Por isso é dito que Deus amou tanto o mundo que decidiu enviar seu Filho para isso acontecer. As Escrituras têm como objetivo mostrar que Deus é bom e amoroso para com as pessoas, e que Ele demonstrou esse amor através de Jesus Cristo, seu único Filho. Esse amor é recebido pela fé. Por isso, a oração deve ser dirigida a todos. Oremos e intercedamos por todos, e confiemos em Deus, que irá cumprir com os seus propósitos. Que o Senhor te abençoe.